Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos sobre o sexto mandamento. Além disso, associaremos a essa deusa egípcia a hierarquia virtudes. Falaremos também sobre a Sefirot Gevurah, sobre o planeta Marte, entre vários outros padrões. Você está no Bible Iceberg, o meu nome é Guilherme e seja bem-vindo. Vamos continuar aqui a série falando sobre a deusa egípcia Isis, tão famosa, a deusa egípcia da medicina e da paz. A peste egípcia seria as cinzas transformadas em furúnculos e feridas. Sem aviso prévio, a cita praga egípcia é dada pela primeira vez atacando diretamente o próprio povo egípcio. Sendo instruído pelo Senhor, Moisés tirou as cinzas da fornalha da aflição e as jogou ao ar. À medida que a poeira das cinzas se espalhava por todo o Egito, ela caía sobre homens e animais, na forma de furúnculos e feridas. Vale lembrar que, se eu não me engano, tem um apócrifo que fala que o Moisés ele tinha um problema de conversar e tal, na verdade porque ele tinha pegado a coroa do faraó quando ele era criança, e então o pessoal pegou e colocou carvão, alguma coisa assim, muito quente na boca dele, e aí ele ficou com um problema na língua aí. Então, se eu não me engano, foi por conta disso que ele tinha um problema assim ao se expressar. Continuando, tal como acontece com os dois anteriores, ao longo dos restantes das pragas do Egito, a divisão é traçada entre os egípcios e os filhos de Israel, à medida que Deus dá proteção ao seu povo da aliança. A severidade do julgamento de Deus tornou-se agora pessoal, pois é realmente sentida pelas próprias pessoas, sendo a limpeza primordial na sociedade egípcia. Esta praga declara o povo impuro. Os mágicos que foram vistos ao longo das pragas anteriores são incapazes de realizar rituais cerimoniais aos seus deuses e deusas egípcios, neste estado impuro, não permitindo que eles sequer firmem diante do faraó. Eles não são mais vistos no relato bíblico. É ótimo notar o contraste mostrado quando Moisés e Arão são os únicos que permanecem diante do faraó, com o único Deus verdadeiro como seu apoio. É interessante que mostra que essa hierarquia já é superior a hierarquia que nós estávamos vendo anteriormente. Isso significa também que Isis era uma deusa, no caso, de hierarquia das virtudes. E como nós já falamos, não significa que devemos adorá-los, mas quando ela estava no céu, provavelmente, ela tinha esse papel, que seria da tribo de Naphtali. E a Sefirot seria Gevurah, e além disso, estaria associando ali com os planetas, estaria associado com Marte. E hoje em dia se fala muito sobre Marte, não é mesmo? E sobre essa palavrinha aqui. Não matarás. Bom, pelo jeito eu não deixei no tamanho 20. Assim vai ficar mais fácil de ler, eu geralmente deixo. O não matarás, em realidade, uma tradução melhor, seria não assassinarás. E o que seria um assassinato nesta visão? Seria algo sem motivo de defesa, algo maldoso. E todos nós somos irmãos divinos. Então, você já ouviu falar sobre maldito aquele que causa contenda entre irmãos? Também se refere a algo que aconteceu na pré-existência, infelizmente. Mas aqui na Terra, pelo menos, seria nesse sentido. Então, você pode se defender e acabar fazendo este ato. E isso aconteceu que os israelitas eles tiveram que tomar esse ato contra determinadas nações, porque essas nações elas iriam atacar os hebreus se eles não tivessem feito isso. E basicamente é que nem ali o dilúvio de Noé. Se você deixasse os Nephilim continuando ali matando humanos, já não sobrou, só sobrou a família de Noé. Então eles na verdade já tinham feito aquilo e eles queriam se restabelecer novamente, tanto que Shem pegou ali o corpo de Nimrod e degolou tudo, separou ali para as nações, para aquilo deixar afirmado que não aconteceria de novo dessa semente maligna se proliferar. Então você poderia matar animais? Você não pode matar um animal agonizando de dor. Claro, se você se arrepende disso, é algo necessário. Mas a Bíblia também fala sobre a maneira como você deve matar os animais, por causa que
eles transmitem energia. Então, o que o pessoal faz hoje em dia, deixar um animal muito próximo um do outro, sem espaço assim para sobreviver, e deles, por exemplo, às vezes aparece uma notícia que parece ser muito bonita aparentemente, como doaram comida para a África, não sei o que, mas em realidade, aquele fazendeiro local, naquele momento que estava se distribuindo essa comida, ele provavelmente não ganhou dinheiro, e por conta disso ele ou fecha o seu negócio, ou então basicamente ele não tem como continuar. Então a realidade é que seria muito melhor se cada pessoa ela tivesse ali os seus animais, e basicamente isso hoje em dia é bem difícil de entender porque nós estamos acostumados com essas facilidades. Então você não pode também assassinar uma pessoa, né? Você pode se defender, porque uma pessoa tá te atacando e você não sabe, tipo, tá me atacando, provavelmente ela quer tirar minha vida, então eu vou ter que me defender. E então, por exemplo, você vê ali Moisés, ele matou o egípcio, e isso não foi mostrado como algo maligno nem nada. Inclusive, tem lendas dos judeus que falam que aquele homem que ele matou tinha sido um cara que ele tinha engravidado uma hebreia e no fim ia falar que na verdade o filho era daquele hebreu, e Moisés ele surtou com essa coisa. Então, continuando, Eclesiastes 3, versículos de 1 a 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, tempo de matar. E seria esse o sentido, basicamente. Nós temos também o julgamento justo, ou seja, as pessoas que morrem porque são Néfilins disfarçados de humanos, que eu entendo muitas vezes como pessoas psicopatas, pessoas que, digamos assim, violam as outras, fazendo aquele ato que ele precisa ser consentido, mas essas pessoas não consentem e elas invadem as outras. Então, Êxodo 21, versículos de 12 a 13. Quem ferir alguém de modo que morra, certamente morrerá. Porém, o que não lhe armou ciladas, mas Deus o entregou nas suas mãos, designar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Isso aqui é interessante. Então, basicamente, você vê ali os hebreus lutando contra outros povos, e você viu os hebreus eles sendo escravizados ali por 400 anos no Egito. E você tem esses povos que eles se juntaram aos Nephilim, e por isso que eles adoravam a esses deuses. Então, algumas pessoas ali, elas foram inicialmente se juntando ali com os Nephilim, e essa semente foi se disseminando. Então, chega um momento que o povo inteiro já é modificado. E por que o DNA ele é tão importante? Porque o DNA traria o Messias. E então aqui também nós temos a questão de morte por acidente, então não premeditada. Temos aqui Êxodo 22, versículos de 2 a 3. Se o ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Ele fará total restituição. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Então, basicamente, é a questão do furto, de você se defender e tal. E Jesus, ele conecta seria, acho que acabei não deixando aqui, o Levítico 19:17 com o sexto mandamento. Então, Mateus 5, 21 a 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal. Então, basicamente,
Jesus ele veio para trazer um entendimento maior ainda dessas questões. Então, se você, por exemplo, olha para uma mulher e você a deseja, você já pecou no seu coração. Porque quando você pensa, você já forma um universo. E isso é algo que você pode atrair para a sua realidade. Então, basicamente, se você pensa naquele seu irmão e você já tem ódio dele por algum motivo, é como se você já estivesse o matando. E tem também aquela questão que algumas pessoas elas não matam porque elas vivem em sociedade e sabem que, sei lá, ia dar uma trabalheira se livrar das outras questões atreladas a isso. Então, na verdade, ela não mata porque ela não tem oportunidade, ou então ela não tem a capacidade, então ela não se vê como forte o suficiente. Então, tudo isso é colocado na balança, que é o quê? O seu próprio pensamento. Por quê? Porque o pensamento ele vem do coração. E a gente deve ser circuncidado do coração. Nós devemos ter a nossa mente guiada pela Ruach. Temos que ter o arrependimento dos nossos pecados. 1 João 3, versículos de 14 a 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E a esfera da Kabbalah seria a Gevurah. E olha como as coisas se interligam. O que seria a Gevurah? Ela seria a força. Então, a disciplina e a justiça que sustentam a ordem familiar. A praga do Egito seriam as úlceras, que representam o sofrimento e a dor causados pela violência. Não matarás no sentido de assassinar, mas então, por que matamos animais? Porque o plano inicial do Éden não se matava animais, por causa que os animais eles se alimentavam ali das árvores, dos frutos também, assim como nós. Mas pela decadência do nosso corpo e mistura com o sangue dos anjos caídos, os anjos caídos eles se alimentavam dos seres, né, dos seres humanos, porque eles estão muito longe de Deus. Aquela questão, Caim comerá o pó e Adão é o pó. Nós nos alimentamos dos animais porque o nosso DNA está cada vez mais fraco e ganhamos esse direito salvando o DNA dos animais em Noé. Então, Noé colocou os animais ali na arca e então, basicamente, você tem os animais puros e impuros salvados pelo ser humano e ele ganha esse direito. No Éden era comida apenas os frutos das árvores, mas então você não acha que estaria assassinando a árvore, né? Por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam, né, que você estaria assassinando uma árvore quando você pega um fruto dela. Claro que não, porque se você não tirar o fruto de uma árvore, a árvore ela continua viva. Você tirou ali o fruto, ela continua viva. E se você não comer o fruto, ele simplesmente vai se apodrecer. Ou seja, aquela energia, ela não vai ser tipo passada. Tudo bem que também é uma outra questão, né? Será que a energia ela é realmente dissipada? Será que a energia se perde, né? Na verdade, nada se perde, tudo se transforma. Mas também, a depender da sua vida, você pode praticar jejum ou até fazer jejum de carne para ficar mais sensível ao mundo espiritual. Só que eu só recomendaria se você já está assim muito tempo buscando as coisas do Pai, você fazer um jejum de carne, por causa que um jejum de carne é um negócio brabo. O jejum eu já recomendaria para você mesmo que está no início, mas tenha cuidado para o tempo de que você vai fazer essa coisa e tenha cuidado com o desjejum. O que é o desjejum? Depois que você ficou determinado tempo sem comer e, por exemplo, se você pode fazer o jejum sem comer e sem beber, e tem o jejum sem comer também. Então, basicamente, se você ficou muito tempo ali sem comer, você vai tomando uma água, depois que você terminou o jejum, né? Você toma água, aí depois você vai se alimentar de algo que não seja tão sólido. Você não vai pegar, sei lá, um pratão de comida e degolar ele de uma vez.
Isso foi visto no exército, porque o pessoal pegava alguém que ficou muito tempo sem comer, porque estava na guerra, e aí então davam muita comida para a pessoa, e a pessoa acabava, né, falecendo, infelizmente. Por quê? Porque tem essa questão do corpo, e então você deve ter muito cuidado e deve ver com o médico também. Não é recomendado também para grávidas. É recomendado o jejum de carne quando você está praticando a Bíblia, pois pode fazer com que as criaturas do maligno se aproximem com mais facilidade também. Isso aqui é uma questão que você vê que muitas religiões pagãs falam para você se abster de carne, ou então pelo menos se abster de carne naquele dia, porque isso faz com que a sua glândula pineal, então você fique mais aberto para essas questões espirituais, mas como eles estão cercados por coisas malignas, então funciona tanto para você ficar aberto para questões malignas quanto questões positivas, celestiais do Criador. Jesus, ele foi lutar contra o Han-Satan ali no jejum do deserto. Então, basicamente, estava se esvaziando de si para colocar o espírito, né, dentro de si. Espírito. E por isso os ocultistas não comem carne em determinadas religiões para fazer entidades fazerem suas possessões. Então você vira basicamente um vaso e você se esvazia de si mesmo. E outra questão também interessante seria a humilhação da deusa Ísis, porque ela é chamada de deusa da medicina e da paz, porque é ela que causava a cura. Então, se os egípcios eles estavam ali com feridas e tudo mais, mostrava que, na verdade, existia o deus dos deuses e ela não poderia curar isso. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. E ela estaria conectada com a Gevurah, que também pode ser entendida como a justiça ou a força. Então, Deus ele exerce a justiça sobre o povo do Egito. E a carne dos egípcios, né, o corpo dos egípcios, ele os afeta de forma física, de modo que ela não consegue reverter essa questão, muito menos os magos. Então eles nem aparecem mais porque já era de uma hierarquia muito superior, como já foi dito. Essa praga, a sexta, ela é dada sem aviso prévio, então estaria ligado como as taças do Apocalipse. E sendo a limpeza algo primordial nessa sociedade egípcia, então isso declara os egípcios como impuros. E isso é muito interessante. Além disso, eu gostaria de mostrar um padrão aqui, que essa aqui seria a estrutura de uma colmeia, e essa aqui seria a estrutura do grafeno. Por que os anjos eles são arquitetos? Porque os anjos eles também constroem universos. Na verdade, eles expandem. Todo mundo modela o corpo do Criador. O corpo do Criador são os universos. O corpo inefável, né? A forma inefável dele. Então, por isso que tem organizações que falam que o grande arquiteto e tal, na verdade, estão se referindo a Lúcifer com outro nome. E, basicamente, algumas pessoas também odeiam os conceitos das leis. Na verdade, eu quero até trazer para fundamentar muito bem. Tem até, acho que é do Crowley essa frase, né? Faça o que quiser, que há de se dar lei. Mas eu pelo menos sinto no coração de sentir e seguir a Deus, sentir Ele no meu íntimo. E os hiperbóreos, eles falam que as hierarquias, elas escravizam, sendo que, mesmo que eles não percebam, esses seres que eles chamam, né? Por exemplo, você tem o Christus Lúcifer, você teria a Sofia, você teria todos esses seres que eles falam que, na verdade, estão ali no grande pleroma e tal, eles têm hierarquias. Então, na verdade, eles só estão sendo influenciados por um satanismo que não se diz satanismo.
E é uma coisa que eu gostaria de combater, porque as pessoas podem muito cair nesse engano e, de verdade, lutar em uma coisa que não deveriam estar lutando. Lutar contra o seu próprio criador, né? Na numerologia da Caldeia, lembrando que o Abraão, ele veio de Ur, da Caldeia, que fica na Suméria. E quem era o rei ali da Suméria, o primeiro rei, seria Caim. E o número 14 lá seria equivalente à palavra Satã. E seria o número Pi equivalente à gemátria do nome Satã, porque seria como se fosse o 3,1415, né? Ou então 3,1415. Por que então teria o mesmo nome de Satanás? Porque Satanás, ele muitas vezes tem os mesmos títulos que o Jesus. Então Machia tem a mesma gemátria também de serpente. Como é visto em Ezequiel, Satanás, ele já foi o Machia, mas ele não é mais. Por quê? Porque ele enganou as pessoas, ele blasfemou contra o Espírito Santo, e as pessoas ainda estão sendo enganadas por ele. E, na verdade, muito mais pelos seus discípulos, mas os frutos que ele deixou. Agora, falando um pouco sobre essa questão dos Atlantes, lembrando que eu trago essas questões aqui para que tenha alguém com um pouco pelo menos de discernimento apresentando essas questões, para não falar que eu negligenciei, falando que talvez vocês não citam isso, então quer dizer que vocês não têm uma refutação para isso. Não, eu vou mostrar aqui para vocês essa questão dos hiperbóreos, e eu entendo essa questão aqui dos Atlantes com dois significados. Nós podemos entender os Atlantes com o sentido das primeiras eras, dos primeiros humanos, então o padrão ouro ali no sangue, que seria Adão, Eva, Sete, entre seus descendentes. Então seria quando a Terra, aqui ainda era uma Pangeia antes do dilúvio, mas eu entendo também que algumas partes elas se referem à pátria celestial. E basicamente eles falam que os Atlantes morenos seriam os malignos, que no caso seríamos nós, aqueles que seguem o Criador. E eles falam que os Atlantes brancos são os bonzinhos, quando na realidade os Atlantes brancos são os que seguem a Christus Lúcifer. Se algum hiperbóreo estiver escutando agora, pode falar assim: ah, mas o Christus Lúcifer, ele é o verdadeiro Cristo, é que você está explicando de uma forma diferente. Não, é exatamente isso. e é por isso que eu quero mostrar essas questões para vocês não caírem nesse engano. Então, vamos ver aqui. Esse aqui seria um trecho do livro da Belicena Vilca. E os Atlantes também podem ser entendidos, pelo menos como eu interpreto, como os gigantes, né, os Nephilim. E este é o segundo princípio que deve ter presente. Dr. Arturo Segnagel, os Atlantes brancos encomendaram aos íberos que os haviam apoiado nas construções megalíticas, uma missão que pode se resumir da seguinte forma: proteger as construções megalíticas e lutar até a morte contra os aliados dos Atlantes morenos. Então você vê aqui que tem esses dois Atlantes, e os morenos e os brancos, eles lutam entre si. E na ideia deles não teria nada a ver com questão de cor, de pele, nem nada. Seria só ali eles lutando, que seria nesse mundo antigo. Esses últimos, por sua parte, propuseram aos íberos que os secundavam uma missão que se podia enunciar assim: destruir as construções megalíticas, se não fosse possível modificar
as formas das pedras até neutralizar a função dos conjuntos. Se isso não fosse possível, gravar nas pedras os signos arquetípicos da matéria correspondente à função de neutralizar. Então, basicamente, eles estão querendo dizer que essas estruturas que nós temos aqui na Terra, elas têm uma função celestial. E eles, os Atlantes brancos e os morenos, eles lutavam, e um lado queria neutralizar essas questões dessas construções, e o outro queria que permanecesse. Se isso não fosse possível, distorcer ao menos o significado bélico da construção, convertendo-a em monumento funerário, etc. Combater até a morte os aliados dos Atlantes brancos. Então, pelo menos na literatura deles, esses Atlantes morenos, eles tinham um símbolo, e esse símbolo é algo que nos lembra muito proporção áurea, Fibonacci, que seria o símbolo do infinito. E isso eu acho muito interessante, porque seria a forma deles, pelo menos esses Atlantes morenos, de representar o Criador, porque entendem ele como o infinito. Claro que depois o pessoal aqui gnóstico, hiperbóreo, pega e fala assim, tá vendo? Na verdade ele é um infinito simulado, então na verdade o Deus de vocês é o demiurgo e tudo mais, ele quer o mal de vocês, e aí eles já começam a misturar as coisas, e basicamente eles não entendem o conceito de que nós estamos aqui porque nós pecamos na pré-existência, né? Então, como está dito lá em Romanos, né, todos pecaram, todos. Então a gente está aqui por esse motivo, e esse mundo é maligno para a gente ter essa noção dual, para a gente também, a gente não tem essa memória da pré-existência, porque seria basicamente como você fazer uma prova e você já ter a resposta. Então Deus quer que nós sejamos sinceros, quer que nós escolhemos a Ele ou então a Satanás. E aí esse mundo, ele é maligno, o mundo jaz no maligno. Então esse mundo não é maligno porque o criador desse mundo é maligno. Na verdade, nós estamos vendo como seria o governo de Satanás, e as pessoas, elas ainda são convencidas pelo satanismo, por incrível que pareça. Então, se você vê com todo esse entendimento, fica óbvio que você não deveria seguir o caminho deles. Mas enfim, você tem pinturas rupestres, também representando esse símbolo de infinito, então, que seria a forma deles representar a Deus, pelo menos desses povos. E isso não pode ser uma coincidência, né? Então você tem esses monumentos antigos com várias espirais. Você tem sempre a continuação em outras culturas, você vê o mesmo padrão. Então, assim como o labirinto de Chartres, que alguns chamam de labirinto da alma, e tem a questão de uma parte do computador que é muito similar a isso, e também com a ideia de energia livre que Nikola Tesla pesquisava e tal, mas teria, pelo menos na visão dos gnósticos, que eles acreditam em reencarnação, e como já citei aqui, esse conceito de reencarnação é uma questão que só os anjos caídos podem acessar, e eles podem acessar 7 vezes aquela maldição que caiu sobre eles. E basicamente as pessoas acreditam, né, que elas podem reencarnar também, mas primeiro conceito, se as pessoas poderiam reencarnar e elas poderiam, em tese, ir acumulando, né, bondades, digamos assim, por que as pessoas elas vivem cada vez mais malignas, cada vez pecando mais, tal? Então, não um sentido, não é algo que a gente vê assim na realidade. Na verdade, esse conceito de reencarnação, que também pode ser chamado de eterno retorno, ele é aplicado apenas a esses seres. Porque você tem determinados seres aí na história, como o cara do bigodinho, que você não tem como falar quem era ele antes daquilo. Então faz muito mais sentido você entender que
esse conceito de reencarnar aqui é um conceito desses deuses, né, que não são nossos deuses, nós temos apenas um, que é o Deus de todos os deuses. E nós não devemos adorar outros deuses. E basicamente tem aqui a imagem, né, que eu coloquei para representar do CD, que seria os chakras do corpo. Então, cada um de nós tem glândulas espalhadas pelo corpo e elas seriam repositórios. Então, isso são repositórios dos nossos pecados. Então, aquela questão lá, mas vale entrar no mundo dos céus coxo. Mas então isso significa que eu vou herdar a vida eterna coxo? Não, porque o seu corpo de glória vai ser restaurado, porque esse corpo aqui são as vestes de carne que o Criador, a pele, né, que o Criador colocou em nós. Para quê? Para a gente escolher aqui ou o caminho dele ou o caminho de Satanás aqui na Terra, que é a Terra de dimensão, digamos assim, de carne e sangue. Na visão dos gnósticos, então as glândulas elas seriam repositórios de experiências das suas vidas passadas, que é outra coisa que eu acho que não tem sentido algum. Você tem os repositórios dos registros akáshicos, e é interessante para mim entender esse conceito de pelo menos repositório de pecados, porque nós no dia a dia às vezes temos uma dor em determinada parte do corpo, e eu acredito que isso tem alguma relação com os pecados que nós vamos cometendo ao longo da vida. Claro, eu não acho que todos os casos de dores no corpo sejam isso, obviamente, mas que exista algum padrão. Então, o nosso corpo mesmo, ele testificaria o que nós fizemos aqui na Terra. E o pecado, ele também poderia ser agravado e refletir na nossa vida e no nosso corpo, que nosso corpo seria o nosso templo, também nosso universo, porque o corpo do Criador são todos os universos. E algumas pessoas já vêm com alterações no corpo por conta da pré-existência, caso você tenha uma curiosidade. E isso seria uma estrela e poderia ser um corpo no firmamento, né? Então tem muita similaridade aqui com o CD. Você vê aqui também como se fosse a representação que eu acredito que seja da Keter, atrás da cabeça que o pessoal às vezes representa como santos, anjos, tal. Muito similar a esse padrão aqui do CD. O Sol aqui. E tem a ver com o Sol, com o plasma, né? Então é tudo muito interessante, porque você também já entende que as estrelas, na verdade, não são ali questões de hélio sendo transformadas, como nos dizem. Então essa aqui seria a relação de cada glândula, e você também pode associar isso à Cabala, porque você forma aqui um corpo. Ali nos primeiros vídeos, se eu não me engano, no iceberg da Cabala, eu falei sobre isso. Quando o trauma é adquirido pelo indivíduo, é como se ficasse riscado o disco. Então, o que acontece quando você colocava ali um som para tocar e tinha um risco, né? Você ficava repetindo a música na vitrola, ela ficava repetindo. O trauma é a mesma coisa, ou então coisas pequenas que nós fazemos às vezes no dia a dia, como por exemplo ficar reclamando de determinada coisa. Eu sei que nós às vezes conversamos com pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas não é motivo para a gente copiar o errado. E isso atrai coisas também. Você ficar reclamando que uma vez você foi assaltado pode fazer com que isso se repita na sua vida, mas porque você vive sim ciclos, mas esses ciclos são a sua vida. Cada dia seu é um ciclo
cada escolha te molda para um novo ciclo. E o que nós queremos é entrar no ciclo da vontade de Deus. Porque nós sabemos que o Criador fez o nosso corpo. Então, basicamente, ele sabe como funciona essa máquina que nós temos. Então, se ele está nos aconselhando a fazer determinadas coisas, o filho ou a filha tem que confiar no pai. Porque o pai, ele é mais inteligente. O pai ele existe há mais tempo. Então, é algo meio simples. E se você faz determinada coisa que eu falei, se arrependa e volte para o caminho de Jesus. E então, essa questão, como eu falei, né, do trauma, você coloca ali no disco de vinil, a parte está arriscada, ela fica repetindo. Então você tem pessoas que ficam repetindo e tal, e não teria nada a ver com reencarnação, com vidas passadas, que é o que os gnósticos falam, né? Até porque essa questão, aí eles pegam e falam assim, mas então, essas pessoas que são muito malignas, quer dizer que elas foram piorando, né? Mas a ideia deles não é que tipo, a pessoa ela vai reencarnando e vai melhorando. Na verdade, a pessoa vai reencarnando e vai piorando. E tipo, você tem questões assim muito individuais. Então, a reencarnação não faz sentido. E você tem a palavra life do inglês, que poderia ser um anagrama para file. Life, file. Que seria basicamente life, vida, e file, arquivo. Então, sua vida como um arquivo. E é muito complexo entender isso, mas no momento que nós morrermos, nós vamos ficar num sonho e nós não acordaremos. Nós vamos ficar como se fosse dormindo. Nós só acordaremos no Armagedon. E o que nós estamos vivendo aqui, na verdade, já aconteceu. E aí, quando a gente estiver ali para ser julgado, a gente já vai ter basicamente uma coisa quase que instantânea do que a gente fez aqui na Terra. Basicamente, nossa vida poderia ser apenas uma memória, por incrível que pareça. E o mundo, ele vai criando a ilusão de espaço criado pelos frames, pelos quadros por segundo. Por isso que se fala muito sobre a questão de estarmos nessa dimensão do tempo, porque você teria uma ilusão do movimento, porque a nossa Terra, ela, na verdade, estaria congelada em relação ao mundo espiritual, ou então ela estaria mais devagar que o mundo espiritual. Tanto que quando o mundo espiritual vai abrindo, que é um momento que, desde que Jesus morreu, já está acontecendo um apocalipse, mas cada vez fica mais próximo, o momento que essa cota de almas, né, à medida que as pessoas vão tendo, quando todos os anjos já nascerem, todos os anjos já tiverem nascido, que vai acabar essas questões. Então, quanto mais vai chegando próximo desse tempo, mais o tempo vai acelerando, porque para os seres espirituais nós estamos lentos e tal. E até tem uma questão ali que eu já falei em alguns vídeos, porque nós somos seres diminuídos. E, por exemplo, a mosca, né, tipo, ali, mó rápida, porque ela é mó rápida, o tempo para ela passa diferente. É como se o cérebro dela processasse 4 vezes mais do que nós que estamos a vendo, né? Por isso que é difícil de acertar a mosca. Então, essa diferença. E, basicamente, o tempo, ele faz essa ilusão de um movimento. Então, na verdade, você está vendo cada um dos quadros. Aí você está vendo um garoto aqui, depois o garoto aqui, depois o garoto aqui, depois o garoto aqui. E o seu cérebro, ele vai juntar tudo isso e vai transformar no que você vê de movimento. Mas é o seu cérebro que interpreta. Ele interpreta muito rápido e cria essa ilusão. E seria, em realidade, uma sobreposição de quadros por memória, o que o pessoal muito fala em jogos, né, o FPS, ou então dos filmes, os quadros por segundo. E você teria esse sentido a partir do seu corpo celestial, o seu espírito, ele
vai criando, né, os dias da sua vida para refletir as escolhas do seu espírito. Então é como se cada dia você representasse um eu seu. E isso você vê esse padrão se repetindo nas notas musicais. É interessante porque também nós temos a questão da cabala acústica, né? Cada letra ali no hebraico teria um tom, né, e tal. Mas é meio complicado essa questão também. E basicamente cada escolha vai criando um fractal seu. E isso vai criando linhas do tempo alternativa. E Jesus é aquele que só andou em uma linha do tempo, ele só andou na vontade do Pai. Nosso corpo ele é feito de carbono. E é interessante porque o carbono ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. E isso nos mostra que basicamente nós já estamos com a marca da besta? Será que esse corpo aqui já é basicamente isso? Na verdade, nós temos a natureza do pecado. Então, temos a tendência a pecar. E o que nós precisamos para viver? Nós precisamos de Jesus. E na questão fisiológica, seria o oxigênio. E o oxigênio, o carbono, ele estaria representando o mundo material, que seria esse 666. E o oxigênio estaria simbolizando o atemporal. Por quê? Porque o oxigênio ele teria, no caso, 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. E quem seria o 888? Seria o Inctus. 888. A gemátria do nome de Jesus em grego. Então, é disso que nós precisamos para viver. Nós precisamos do Inctus na nossa vida. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Do lado esquerdo vou estar deixando a continuação desse vídeo e na direita uma playlist para quem quiser ver os vídeos desde o início. Meu nome é Guilherme e muito obrigado. Deus abençoe.